Oi, oi, boa noite para você que acompanha o TJ UFSC. Meu nome é Maria Voldan e eu vou te fazer companhia durante essa edição do jornal. Hoje você confere. UFSC divulga a terceira chamada do vestibular 2020.2 do curso de Medicina de Araranguá. Florianópolis e São José iniciam vacinação contra a Covid-19 utilizando imunizantes da empresa Pfizer. O primeiro episódio da nossa série de reportagens Democracia em Cheque. É tudo isso logo depois da vinheta. Começamos falando da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso porque hoje o Departamento de Administração Escolar, o DAE, divulgou a terceira chamada do vestibular 2020.2 referente ao curso de Medicina de Araranguá. Os candidatos classificados devem fazer a matrícula documental entre os dias 4 e 14 de maio através do e-mail da coordenadoria de curso que está aparecendo aqui embaixo. Bom, agora mudando de assunto, hoje Florianópolis e São José iniciaram a vacinação contra a Covid-19 utilizando os imunizantes da empresa Pfizer. Ao total, ontem os dois municípios receberam 17.550 doses do imunizante. Essas foram as únicas cidades de Santa Catarina a receber as vacinas deste laboratório, porque elas exigem um armazenamento especial a uma temperatura de menos 80 graus Celsius. Para auxiliar na vacinação e na logística, a Universidade Federal de Santa Catarina cedeu ultrafreezers para a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis realizar o armazenamento. Falando em Santa Catarina, agora nós vamos te atualizar sobre os dados da pandemia aqui no estado. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 896.446 casos confirmados de contágio. Do total, 864.381 estão recuperados e outros 18.274 são casos ativos. Foram registradas 13.791 mortes no estado. E hoje estreia o primeiro episódio da série de reportagens Democracia em Cheque aqui no TJ UFSC. Hoje nós vamos te mostrar como a militarização do governo, os ataques aos jornalistas e o regresso nas políticas públicas impactam a democracia brasileira. O nosso governo de regime democrático, baseado na igualdade e na participação da população brasileira, está cada vez mais ameaçado. Segundo o 5º relatório anual da democracia do Instituto VEDEM, o Brasil faz parte do grupo de países que tiveram seus regimes políticos declinados em termos democráticos no ano de 2020. Os ataques que geram essa debilitação da democracia brasileira podem ser vistos nas próprias falas e ações do presidente do país. Nós temos hoje um presidente da República que flerta, abertamente, que diz abertamente ser contrário, a determinadas garantias constitucionais que são alicerces da democracia. Dizer que é a favor do AI-5 é atentatório, sim, ao Estado de Direito, é atentatório à história brasileira de conquista democrática. Dizer que é a favor do fechamento do Congresso, dizer que é a favor do fechamento do Supremo Tribunal Federal, isso é atentatório à democracia, ao Estado democrático de direito. A participação da população na política é uma das bases da democracia. Ela pode ser tanto representativa, pela escolha de seus representantes, quanto direta, em que a pessoa participa ativamente da agenda política. A Constituição de 1988, no seu primeiro artigo, garante essa presença popular, ao afirmar que, abre aspas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição, fecha aspas. Atualmente, esse artigo está sendo ameaçado pelos governantes, que estão limitando a participação social.
Um dos primeiros atos do presidente da República foi o quê? Foi esvaziar os conselhos públicos em que a sociedade tinha assento de diversas áreas do meio ambiente, dos direitos humanos, entre outros. Ele não queria que a sociedade participasse de decisões ou de discussões. Isso é uma agressão à democracia. Isso é um problema, porque as pessoas não se sentem participantes do processo de deliberação, de construção das normas, do direito, dos caminhos que vão condicionar a própria vida dessas pessoas. Os direitos sociais, principalmente das minorias, também estão sendo alvos de ataques. Por exemplo, em 2020, o governo utilizou apenas 4,43% do orçamento total destinado para políticas para mulheres, em um ano em que as denúncias de violência contra a mulher aumentaram em 35%. Mais do que a importância é a centralidade da democracia. A democracia é central para garantir direito para as pessoas. A democracia é central para a gente respeitar as pessoas naquilo que elas são, as mulheres como mulheres, né? A comunidade LGBTQIA+, que a gente precisa ser respeitada, né? A criança e o adolescente, o jovem, o idoso, na sua especificidade. Lembramos que na última eleição houve uma forte polarização. Os candidatos de vertentes opostas foram encarados como inimigos, e os eleitores se dividiram em campos bem tensos de oposição. Além disso, outra questão presente no governo atual e que impacta a democracia brasileira é a aproximação com os militares e o flerte constante com a ditadura militar. A quantidade hoje de militares, né, de integrantes das Forças Armadas dentro do governo, né? Veja, isso é um problema muito sério, porque se eu tenho mais de 6 mil, e esse é um dado, há pesquisadores que já estão falando em mais de 10 mil integrantes das Forças Armadas, especialmente do Exército, ocupando cargos do governo. Eu estou dizendo que as Forças Armadas passam a ser não mais uma instituição de Estado, passam a ser uma instituição de governo. E a pergunta que eu faço é, bom, e se perderem a eleição, vão respeitar o resultado? Na quinta-feira, você confere o segundo episódio da nossa série Democracia em Xeque. Nele, nós vamos te contar como os ataques à liberdade de expressão fazem parte de uma crise democrática. Agora, nós finalizamos o TJ UFSC com uma notícia trágica. Um homem, armado com um facão, invadiu uma creche e matou crianças e professoras no município de Saudade, no oeste de Santa Catarina. O crime aconteceu hoje pela manhã e deixou 5 vítimas, 3 crianças com menos de 2 anos, a professora da unidade Kelly Aniesevski, de 30 anos, e a agente educacional Mirla Costa, de 20 anos. De acordo com o delegado regional de Chapecó, Ricardo Casagrande, o assassino tinha 18 anos e logo que entrou na escola atacou funcionários e crianças. O criminoso ainda teria ferido o próprio pescoço e foi levado em estado gravíssimo a um hospital local. A governadora em exercício, Daniela Rainer, manifestou condolências às famílias das vítimas e decretou o luto oficial de 3 dias. O prefeito Maciel Schneider cancelou as atividades escolares desta semana na cidade. A edição de hoje do TJ UFSC vai chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.